Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático, Josué 10:8. Olá, olá, Rose aqui. Bom dia, graça e paz, família amada, comunidade linda. Estamos no mês de julho e mais um dia da nossa série Versículo comentado temático, e o tema deste mês é Não temas. Durante este mês, nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, meditando em cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecidos pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando conosco e vamos aplicar esta palavra na nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que vai acompanhar toda esta série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração e fique atento, fique atenta à palavra e permita que Deus fale com você hoje. E vamos juntos para mais um versículo comentado temático, não temas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, com o coração aberto para receber a Tua palavra. Sabemos que a caminhada da fé não é livre de batalhas, mas aprendemos através das Escrituras que nunca enfrentamos nenhuma luta sozinhos. Hoje queremos aprender com a história de Josué e entender como o Senhor fortalece aqueles que confiam em Ti. Muitas vezes, Pai, diante dos desafios, o medo tenta nos paralisar. A insegurança tenta dominar nossos pensamentos e as circunstâncias parecem maiores do que as nossas forças. Mas a Tua palavra nos mostra que a nossa segurança não está no tamanho da nossa capacidade, mas no tamanho do Deus que está conosco. Fala ao nosso coração neste estudo, renova a nossa fé e ensina-nos a caminhar confiando nas Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 14, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático, que está no livro do Josué, no capítulo 10, no versículo 8, que diz assim: E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Gratidão, Senhor, por tua viva e eficaz palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Josué registra uma fase decisiva na história de Israel. Como já vimos, depois de 40 anos no deserto, o povo finalmente havia entrado na terra prometida. Mas a promessa de Deus não significava ausência de desafios. A terra prometida
precisava ser conquistada. E cada conquista exigia fé, obediência e dependência de Deus. No capítulo 10, Josué enfrenta uma situação diferente das batalhas anteriores. 5 reis amorreus se unem contra Gibeão. Gibeão havia feito uma aliança com Israel e agora estava sendo atacada. Quando os gibeonitas percebem que seriam destruídos, enviam uma mensagem pedindo ajuda a Josué. Humanamente falando, Josué poderia pensar: já enfrentei batalhas suficientes, ou já passei por uma derrota em Ai, ou ainda, será que conseguiremos vencer tantos inimigos juntos? Mas Josué não responde baseado no medo. Ele responde baseado na aliança e na direção de Deus. E antes mesmo da batalha começar, Deus fala: não os tema. Olhe bem, Deus não disse isso depois da vitória. Deus disse antes da luta. Porque Deus não apenas está presente no resultado, Ele está presente no processo. Vamos agora, então, que entendemos o contexto, vamos comentar verso a verso este versículo, que se inicia assim: e disse o Senhor a Josué. Mais uma vez, nós podemos ver um princípio fundamental na vida de Josué. A vitória começa ouvindo Deus. Josué não era forte porque nunca sentia medo. Ele era forte porque sabia ouvir a voz de Deus acima das vozes das circunstâncias. Existem momentos em que a maior batalha acontece dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Antes de vencer o inimigo ao redor, precisamos vencer a dúvida dentro de nós. E segue o Senhor dizendo: não os temas. Essa ordem aparece muitas vezes nas Escrituras, porque Deus conhece a fragilidade humana. Deus sabia que Josué estava diante de uma grande responsabilidade, 5 reis, vários exércitos e uma batalha difícil. Mas Deus não pede coragem baseada na ausência de problemas. Ele oferece coragem baseada na sua presença. A mensagem aqui é: Josué, não olhe apenas para o tamanho do inimigo. Olhe para quem está lutando ao seu lado. Troque o nome de Josué pelo seu nome e repita esta frase para você mesmo. Por exemplo, vou falar para mim: Rose, não olhe apenas para o tamanho do inimigo. Olhe para quem está lutando ao seu lado. E seguimos o versículo. E o Senhor continua dizendo: porque os tenho dado na tua mão. Essa expressão revela algo muito importante. A vitória já estava determinada por Deus antes de ser vista pelos homens. Josué ainda teria que lutar. Ele ainda teria que marchar. Ele ainda teria que tomar decisões. Mas a confiança dele
não estava no resultado de suas próprias forças, estava na promessa de Deus. A fé bíblica, a fé cristã, não é ficar parado esperando que tudo aconteça. A fé é agir em obediência, porque confiamos naquele que prometeu. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor termina dizendo: nenhum deles te poderá resistir. Essa frase não significa que Josué não enfrentaria dificuldades. Significa que nenhuma oposição seria maior que o propósito de Deus. Existem momentos em que a luta parece longa, parece que a dificuldade não vai acabar, mas Deus continua trabalhando. O inimigo pode oferecer resistência, mas não pode, de forma alguma, impedir aquilo que Deus determinou. Glória a Deus. A mensagem central deste versículo é que quando Deus nos chama para uma batalha, Ele não promete ausência de luta. Ele promete sua presença e sua vitória. A coragem de Josué não vinha da quantidade de soldados que ele tinha, vinha da certeza de que Deus estava com ele. Oh, glória! Mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Maravilha! Muitas pessoas nos dias de hoje enfrentam batalhas que parecem grandes demais, sejam com problemas familiares, sejam com desafios financeiros, seja com enfermidades, seja em momentos de decisões importantes, lutas espirituais ou lutas emocionais. E muitas vezes a primeira pergunta é: será que eu vou conseguir? Mas a palavra nos ensina a mudar a pergunta. Não é apenas eu consigo? Não, é Deus está comigo? Porque quando Deus está conosco, enfrentamos situações que seriam impossíveis apenas com nossas próprias forças. Deus está comigo? Pergunte-se. E se você não tiver certeza, volte-se para Deus. Já. Não espere. Não sabemos quanto tempo temos. Então, vamos juntos praticar essa palavra. Vamos? Primeiro, antes de enfrentar uma batalha, busque a direção de Deus. Josué não saiu agindo pela ansiedade. Ele ouviu primeiro. Segundo, não permita que experiências passadas definam suas próprias decisões. Josué já havia sofrido uma derrota em Ai, mas ele não deixou aquele momento impedir novas conquistas. Não se prenda ao passado. Perdoe, solte, largue, entregue nas mãos de Deus e siga adiante com os olhos fixos no Senhor. Terceiro, enfrente aquilo que Deus colocou diante de você com fé. A coragem não é ausência de medo, é escolher obedecer mesmo quando existe medo. E quarto, lembre-se diariamente, a presença de Deus é a sua maior segurança. A nossa força não está no controle das circunstâncias, está em confiar
naquele que governa todas elas. Glória ao Pai maravilhoso. E que a palavra de Deus que você ouviu aqui hoje não fique apenas no seu entendimento, mas desça ao seu coração e produza fé, paz e obediência na sua vida. Lembre-se, cada não temas que estudamos aqui não é apenas uma frase, mas é uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, colocando em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia. E se essa mensagem falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração. E se esta palavra realmente falou com você, compartilhe este estudo com alguém que está enfrentando uma batalha e precisa lembrar que Deus continua no controle. Vamos orar? Senhor meu Deus, hoje aprendemos que nenhuma batalha é maior do que a tua presença conosco. Ajuda-nos a não sermos dominados pelo medo diante dos desafios. Ensina-nos a confiar nas tuas promessas e a caminhar em obediência, mesmo quando o caminho parece difícil. Que possamos lembrar que a nossa vitória não vem apenas da nossa capacidade, mas do Deus que luta ao nosso lado. Fortalece a nossa fé, Senhor, e prepara o nosso coração para todas as batalhas que enfrentarmos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te guie. Continue acompanhando a série Versículo Comentado Temático Não Temas, porque todos os dias vamos aprender com a palavra de Deus, fortalecer a nossa fé e como a palavra nos ensina a caminhar com confiança. E guarde esta verdade no seu coração. A batalha pode ser grande, mas maior é o Deus que caminha com você. Que a palavra do Senhor fortaleça a sua fé. Gratidão.